Eu sou Everton Souza, diretor-presidente do Instituto Água e Terra. Nós estamos aqui sediando, mesmo que de forma virtual, o 23º INCOB. E nessa sequência de entrevistas que temos feito aqui para poder trazer mais elementos para vocês que foram convidados a participar desse tão importante evento, nós contamos aqui com a presença do diretor Oscar Cordeiro, diretor da diretoria colegiada da Agência Nacional de Águas. A Agência Nacional de Águas, para nós, órgãos gestores, tem um papel importantíssimo de apoio à gestão dos recursos hídricos no Brasil. E, nesse momento, Oscar, vou falar de uma questão até paroquial. Aí, eu, como presidente do Comitê do Paranapanema também, além de exercer o papel aqui de órgão gestor, há mais de 3 anos, nós estamos vivendo uma crise hídrica significativa na bacia do Rio Paraná, cujo Rio Paranapanema faz parte. Eu queria aqui, antes de passar uma pergunta sobre a crise hídrica, já de pronto louvar o trabalho que a Agência Nacional de Águas tem feito, inclusive no arranjo dos níveis federais de decisão. Então, queria te parabenizar por tudo que eu tenho acompanhado nos trabalhos, e você vai ter a oportunidade aqui com a minha pergunta sobre a crise hídrica para desenvolver sobre o que a Ana tem feito por esse tema. Bom, obrigado aí pela pergunta. Primeiro, uma saudação aqui ao Paraná, né, a essa iniciativa que o Estado teve aí de sediar o INCOB. O INCOB é um encontro tradicional, né, dos organismos de bacia hidrográfica, e um encontro anual e sempre uma oportunidade para que a gente possa discutir, trazer questões relevantes aí para a gestão das águas. Bom, a crise hídrica, né, que há 3 anos assola aí a bacia do Paraná, com mais intensidade agora neste último ano. A Ana vem monitorando isso já há um certo tempo, você conhece bem as salas de crise, as salas de situação que a Ana organiza. Nós temos tentado aí justamente em função desse desafio federativo, né? Todos sabem, né, mas é sempre bom a gente relembrar, a água é um bem público, mas a água ela tem aí 2 senhores, né, 2 gestores, a União e os estados. Né, aqueles rios de maior porte, como o Paranapanema, inclusive, que serve de fronteira entre o Paraná e São Paulo, é um rio de domínio da União. Então, é natural que a Ana participe, a Ana é órgão gestora federal, que ela acompanhe as captações de água, os lançamentos, que ela acompanhe a operação dos reservatórios. Mas o rio Paranapanema ele é alimentado por rios estaduais. São os rios que nascem e desaguam no território do Estado, e a bacia do Paranapanema é uma bacia bem equilibrada, eu diria, porque praticamente metade do território é paulista e metade é paranaense. E é um exemplo, eu sempre cito para a bacia do Paranapanema como um exemplo de gestão harmoniosa e equilibrada em função até dos interesses convergentes dos estados. Às vezes nós temos estados que estão nas cabeceiras, ou outros mais para a parte baixa da bacia, e aí os conflitos são mais complexos. Mas no caso do Paranapanema existe já, eu diria assim, uma natural convergência de interesses entre o Paraná e São Paulo. Mas voltando à crise hídrica, ela começou de forma mais intensa aqui na bacia do Paranapanema. Eu sei que nossos amigos aqui de Curitiba têm padecido aí já há um certo tempo com um certo controle e racionamento de água. Mas esse ano nós tivemos assim na bacia do Paraná como um todo, nos últimos meses, um decréscimo aí das precipitações médias, e como os nossos reservatórios já vêm passando aí por uma certa demanda excessiva, nós estamos chegando agora nesses meses críticos de outubro e novembro na bacia do Paraná com uma necessidade aí de reservar e usar a água para a produção de energia, para evitar aí apagões e racionamentos de água. E essa crise ela envolve também, ela acabou, dada a característica do Sistema Interligado Nacional de Produção de Energia, nós temos aí outras bacias, como a do São Francisco, que acabaram vindo em socorro aí para atender o país nessa questão de produção de energia, nessa questão né, de ter carga assegurada aí nos horários de ponta. Ora, isso nós temos aí esses próximos meses um certo risco, e nós temos aí um desafio grande que é 2022. Porque a crise, eu acredito, ela não se esgota aí, nós temos que contar aí com
com a temporada de chuvas importante para que a gente possa recompor pelo menos parte das nossas reservas. A ANA atuou desde o início, né? Eu falei desde o ano passado, 2020, com as reuniões, com as salas de crise. Este ano, em 2021, nós declaramos situação de escassez hídrica na bacia do Paraná. Aliás, uma primeira vez que fizemos isso, escassez hídrica quantitativa, e organizamos um grupo de assessoramento, do qual, né, você faz parte, eu também faço parte. Esse grupo de assessoramento ele tem uma função de discutir sempre com os estados que compõem a bacia, são Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais. O Distrito Federal tem uma pequena parcela também no território da bacia do Paraná, mas ele não fez parte do grupo porque a crise hídrica lá ela foi de menor intensidade. E temos trabalhado, né, eu diria um pouco que a ANA faz o papel de canal entre questões que são discutidas no nível federal e questões que são de interesse dos estados. E temos tido aí, né, e eu quero ressaltar, uma enorme colaboração dos estados nessas discussões, que não são muitas vezes simples, né? Crise, ela pressupõe muitas vezes abrir mão, né, de certas prioridades, de certos usos, e eu faço uma avaliação positiva aí da forma como nós estamos trabalhando em conjunto, União e Estados. De forma harmônica, né, e sempre buscando o objetivo comum, que são os usos múltiplos, né, Oscar? Então, historicamente, eu acho que boa parte do planejamento brasileiro ele tem uma origem muito grande, vamos dizer assim, uma efetiva realmente, do setor elétrico. O setor elétrico ele construiu um planejamento e a gente não pode negar que ele até agora ele tem sido eficiente nesse sentido, com esse sistema integrado, mas nós não podemos esquecer dos usos múltiplos, né? Então, hoje não é porque o setor elétrico está com o seu planejamento estabelecido e tudo mais, que a gente vai esquecer, por exemplo, do uso para irrigação, do uso para aquicultura, para o próprio uso da beleza cênica, né? Porque a partir do momento que se estabeleceram lá os reservatórios, eles passaram a ter no seu entorno uma grande quantidade de empreendimentos voltados para aquela beleza cênica, voltado para o esporte, voltado para a natureza, turismo de natureza. E a gente entende que esse papel que vocês têm exercido junto ao ONS, a própria ANEEL, é fundamental para que não haja assim, uma sobreposição do setor elétrico em relação aos demais usos. E a ANA tem feito isso de uma forma muito efetiva. Queria que você discorresse um pouco a respeito disso. Você ressaltou um ponto extremamente interessante, né, que é a questão dos usos múltiplos, né, e os usos múltiplos dos reservatórios, os papéis que os reservatórios de acumulação têm tido ao longo da história, né, inclusive com a indução de novos usos. E realmente a ANA acredita que esses reservatórios, que toda essa estrutura hídrica que foi desenvolvida aí ao longo dos últimos 50 anos, né, que como você citou, lagos, represas, em que eu tenho usos de recreação, lazer, né, agricultura, que eu tenho a própria beleza cênica, né, a própria atividade turística, que isso tem um valor importante, né, e isso agrega muito para a sociedade. Sem contar esses outros usos econômicos, como irrigação, que é bastante importante no país, a gente cada vez mais, e esse outro aspecto também da navegação interior. E o problema que ocorreu, né, de crise hidroenergética na bacia do Paraná, isso tem afetado aí todos esses usos, com prejuízos, na verdade, para alguns setores, para algumas regiões, principalmente essas regiões lindeiras a reservatórios que têm tido impactos, e a navegação também. A ANA tem essa preocupação e não existe prioridade de uso. A energia elétrica ela é um uso como os outros, né? Embora ela tenha investido bastante nessa reservação, isso foi muito importante, nos dá aí uma certa segurança, mas nós estamos convivendo aí com um desafio grande para o futuro. Até aproveito a oportunidade aqui para discutir sobre isso, né? Para discorrer um pouquinho sobre essa ideia. E até conclamar também, né? Claro, aos nossos participantes a se engajarem nessa... Se tiver oportunidade, eu acho que nós, até um contrassenso, tendo essa riqueza hídrica que nós temos, tendo toda essa
alternativa, é uma energia limpa, renovável e que tem muitos outros usos, os valores podem ser agregados. As economias do mundo migrando para uma matriz mais limpa de produção de energia. O Brasil, nesse período de crise hidroenergética, nós tivemos aí o recorde de termoelétricas funcionando, né, de combustível de carvão. Então, a gente, na verdade, por uma série de questões, nós deixamos de investir mais nos grandes reservatórios de acumulação. Nossas hidrelétricas hoje são hidrelétricas que funcionam chamado fio d'água, com pouca capacidade de reservação, e nós ficamos muito dependentes das chuvas, cada vez mais. Nós éramos menos dependentes das chuvas há 20 anos atrás, nossos reservatórios conseguiam regularizar melhor, mas, de um lado, com o aumento da demanda pelo uso da água e também com uma certa maior variabilidade das chuvas, nós ficamos muito dependentes. Então, o desafio que eu faço aqui, conclamo essa discussão para os participantes, é o que fazer com o futuro das nossas águas, dos nossos reservatórios. É importante que a gente pense, quer dizer, vamos investir mais, e não na perspectiva de produção de energia, né? Como você, pegando o começo da sua conversa, nessa perspectiva de usos múltiplos e numa perspectiva de segurança hídrica. Eu acho que esse é um grande conceito que a Ana tem trabalhado, né? A água boa, né? Perto de boa qualidade e quantidade suficiente. É isso que o brasileiro precisa, isso que a gente trabalha por. E para ter essa segurança hídrica, né, ainda mais nesses tempos aí que se avizinham mudanças climáticas, é muito importante que a gente possa contar com os reservatórios, indo além também, aí uma visão mais ambiental. A grande reserva de água está no solo, na verdade, né? E que a gente faça um bom manejo dessa água no solo também, porque nós teremos aí né, boa reserva de água para a nossa geração e segurança hídrica para os brasileiros. Esse é um debate que eu acho importante, que talvez um pouco ofuscado aí pela crise atual, a gente fica muito preocupado, mas eu acho que o desafio é importante para os próximos anos, para a gente poder repensar, né, a implementação de novas represas, novos lagos, não só para a produção de energia, para a produção de energia também, mas para dar essa segurança hídrica a todos nós brasileiros. Existe uma associação muito forte, né, entre reservatórios e desenvolvimento socioeconômico, né? O desafio que fica, né, Oscar, é fazer com que tudo isso aconteça, que do ponto de vista ambiental a gente consiga conciliar todos esses interesses. Então, eu queria agradecer muito aqui a tua participação. É uma entrevista relativamente curta, mas vocês perceberam o conteúdo que ela traz, né? O Oscar trouxe aqui a visão da Agência Nacional de Águas com relação a essa crise que está acontecendo hoje na Bacia do Paraná. E eu só tenho que agradecer a tua presença aqui conosco. Vamos ter outras oportunidades, outros espaços aqui para você poder se manifestar mais. Certamente, Everton. Só um lembrete assim, para todos que assistem também, isso é até novo, a gente tem no nosso DNA a Agência Nacional de Águas, mas nós mudamos de nome ano passado e viramos a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Né? Saneamento Básico. Com um novo desafio pela frente, que é essa universalização aí do saneamento para os brasileiros também. O papel da água no saneamento básico, indiscutível, né? E tanto para a questão de diluição de efluentes, abastecimento d'água, enfim. Então, eu acho que está bem adequada aí essa modificação, e você lembra bem, mas realmente a gente que já é do tempo da antiga, né? É verdade. Esse ano a CNPJ aí é o que a gente tinha como DNA mesmo. Então, é verdade, então. Prazer estar com você. Prazer grande todo nosso. Obrigado. Tá bom.